queridos irmãos e irmãs que seguem aqui o canal no YouTube do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Como é bom estar de volta, meditando juntinho com vocês o Evangelho do dia de hoje. Nós estamos na segunda-feira da terceira semana do Advento. Isso mesmo, essa segunda-feira já é a terceira semana do Advento e nós vamos meditar o Evangelho de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos para essa reflexão. E estamos desde o primeiro dia deste mês de dezembro em clima de advento, isto é, expectativa, preparação para a vinda do menino Deus entre nós. Festa de grande esperança e alegria. O nosso texto de hoje, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículos de 23 a 27, encontra-se no contexto da presença de Jesus em Jerusalém, que começa no capítulo 21, versículo 1 de Mateus, e vai até o capítulo 28, versículo 15. Ele está em Jerusalém, Jesus. É uma sessão também denominada de controvérsias em Jerusalém. E no interior dessas controvérsias, há o confronto de Jesus com as autoridades religiosas de Jerusalém, que está no capítulo 21, versículo 23, até o capítulo 24, versículo 2. Portanto, o evangelho desta segunda-feira, de hoje, inaugura esse bloco de atritos entre Jesus e as lideranças religiosas de Jerusalém. Ao final, em Mateus capítulo 22, versículo 46, o evangelista afirma que nenhuma autoridade religiosa conseguia dar respostas aos questionamentos propostos por Jesus, a ponto de não mais o interrogá-lo. Após sua entrada em Jerusalém, que foi narrada por Mateus no capítulo 21, de 1 a 11, Jesus vai ao templo e expulsa de lá os vendedores e compradores e revira as mesas dos cambistas, como está em Mateus 21, versículo 12. Isso tudo se passa no átrio ou pátio do grande templo de Jerusalém. Essa área, medindo cerca de 13 hectares, consistia em um espaço aberto que rodeava o recinto do santuário, como podemos ver na imagem que está sendo exibida. Era o pátio dos gentios, ou átrio dos gentios, circundado por pórticos, como vocês podem ver, e colunatas que ofereciam sombra e abrigo para peregrinos, mas também comerciantes em geral. Bem, diante dessa ação violenta de Jesus, as autoridades religiosas do templo intervêm. Os sumos sacerdotes e os anciãos são os representantes dessas autoridades. E aparecem como os maiores opositores de Jesus na cidade de Jerusalém. Há um detalhe importante. Bem no início de nosso texto evangélico, está escrito assim: Jesus voltou ao templo enquanto ensinava. Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade faz estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Pois bem, Jesus não vai ao templo, centro da religião daquele povo, para participar de algum culto ou ritual. Não. Ele não está ali no templo como um observante da religião, mas, como diz o Evangelho, alguém que ensina o Evangelho. Ele está lá para ensinar. Os dirigentes religiosos, os sumos sacerdotes e anciãos, que aparecem, não vêm aprender, não vêm ouvir Jesus. A preocupação deles é bem outra. É com o tema do poder, da autoridade. Em grego, exousia. Essa palavra, exousia, autoridade, poder, aparece 4 vezes no texto do Evangelho desta segunda-feira. No versículo 23, 2 vezes. No versículo 24 e também no versículo 27. Aliás, o poder, a autoridade, é a obsessão dos líderes religiosos. Não estão preocupados com Deus, com a ética, com a honradez, com a bondade. Nada disso. A questão é sempre o poder. Não importam as boas obras realizadas por Jesus, mas em nome de quem ele faz isso? Dizendo de forma mais clara, qual era a origem desse poder, dessa autoridade com que Jesus agia? É isso que interessa para as autoridades. Eles querem saber se a autoridade de Jesus vem de Deus ou é dele mesmo. Por detrás dessa preocupação, encontra-se o fato de que aqueles que mandavam no templo e na religião estavam convencidos de que eles, e apenas eles,
eram os representantes na terra do poder supremo de Deus. E se o poder com que atuava Jesus fosse procedente de Deus, então seriam eles, os anciãos e sumos sacerdotes, e o seu templo, que ficariam sem essa autoridade. Esse templo que Jesus acabara de qualificar como covil de bandidos, lá em Mateus 21, 13. Vejam só. Jesus devolve-lhes a pergunta que lhe fizeram sobre a origem de seu poder e autoridade. Ele retira o foco sobre si mesmo e direciona o foco aos seus oponentes. Agora, Jesus quer saber se eles estão preocupados mesmo com as coisas de Deus ou consigo mesmos. A vida dupla e a boa imagem perante o povo é o que, na verdade, importavam para esses dirigentes religiosos. Não por acaso, João Batista e o próprio Jesus os chamou de crias de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar? Olha só, a gente encontra essa frase, né? São palavras de João Batista em Mateus capítulo 3, versículo 7. Depois tem uma outra frase, crias de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Palavras de Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 34a. Jesus os faz calar quando os colocam diante de sua própria contradição. Aqueles dirigentes religiosos não fizeram caso de João Batista, não o levaram a sério, não quiseram percorrer o caminho da conversão, da mudança de vida proposta por João àqueles que desejavam se preparar para a vinda do Messias. Assim como a Jesus, eles não reconheceram a autoridade de João Batista, comprovada pelo testemunho do próprio povo. Como nas passagens que agora eu passo a ler. Herodes queria matá-lo. A quem? João Batista. Mas ficava com medo do povo que o considerava um profeta. Mateus capítulo 14, versículo 5. Eles, os discípulos, responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Foi quando Jesus perguntou o que o povo estava dizendo dele. Outra frase. Com efeito, João veio até vós no caminho da justiça e não acreditastes nele. Os publicanos e as prostitutas, porém, creram nele. Vós, no entanto, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crerdes nele. Está em Mateus capítulo 21, versículo 32. Então, o grande problema, a grande tentação de toda e qualquer pessoa que se considera religiosa, praticante fiel de uma religião, é justamente essa que os sumos sacerdotes e anciãos tiveram. Ou seja, achar que não precisavam de conversão, que não necessitavam aprender, que não havia mais nada de novo para acolherem. Essa é a grande tentação. Muitas vezes as pessoas mais humildes, mais desprezadas e tidas como pecadoras, são justamente aquelas que sabem melhor acolher a proposta de Cristo. Em uma passagem logo abaixo daquela do Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 21, versículos de 28 a 32, quando Jesus conta a parábola dos dois filhos de seu pai, na parábola o pai convida o primeiro filho a ir trabalhar em sua vinha. Ele se nega a ir, porém, atingido pelo remorso, repensa sua atitude e obedece ao pai. O segundo filho diz prontamente sim ao convite paterno, porém, na prática, não vai trabalhar na vinha. Não realiza a vontade de seu pai. Nem é preciso muito raciocínio e esforço para perceber sobre quem Jesus contava essa parábola. Obviamente, era sobre as autoridades religiosas, que, aparentemente, são obedientes e temorosas a Deus, mas na prática não realizam a sua vontade, mas a própria. Concluindo a nossa meditação do Evangelho, desta segunda-feira da terceira semana do Advento, é importante que nos perguntemos:
Somos cristãos sempre em busca de conversão, de mudança sincera de vida? Ou já nos consideramos bons o suficiente, perfeitos, completos? Segunda pergunta. Se exercemos algum ministério, algum encargo em nossa igreja, como o fazemos? É com o espírito de serviço total e desinteressado? Ou com autossuficiência e espírito de poder? Terceiro, estamos atentos e disponíveis para acolher sempre a todos em nossa comunidade? Ou fazemos distinção de pessoas devido ao seu comportamento, ideias, cor, gênero, condição social e etc? Pois bem, Deus abençoe a todos e todas. Foi um imenso prazer ter a sua companhia em nossa reflexão do Santo Evangelho nesta segunda-feira, aqui no canal do YouTube do Grupo São Jerônimo. Amanhã, terça-feira, tem mais. Fiquem ligados aqui, neste canal, onde a Bíblia é o grande foco. Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade.